Há uma semana atrás, junto com milhões de pessoas, assistimos ao vivo pela televisão quando o ex-presidente Donald Trump de repente agarrou o lado da sua cabeça e caiu atrás do pódio. Ele estava começando um discurso de campanha em uma comunidade rural no estado de Pensilvânia. O tempo e a respiração ficaram suspensos nos próximos 30 segundos. Sabíamos que ele tinha sido baleado. Vimos agentes do serviço secreto se empilharem em cima dele. Ele estava morto? Será que ele estava vivo, mas gravemente ferido? Em seguida, ele levantou-se de trás do pódio com sangue no rosto e punho erguido num gesto de desafio no ar. E a multidão reunida no comício irrompeu em fortes aplausos. Essa foto do ex-presidente, com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo, contra um céu limpo e azul, está destinada a se tornar numa daquelas imagens icônicas que marcam um momento importante na história. Muitos detalhes em torno dessa tentativa ainda são desconhecidos, mas se a experiência de tentativas de assassinato no passado, bem-sucedidos ou não, for repetida outra vez, nunca saberemos toda a verdade. Não se preocupem, não faltarão adeptos de teorias de conspiração que estão prontos para preencher as lacunas para nós. Mas já passou tempo suficiente para refletirmos sobre resultados hipotéticos e olharmos para o resultado real. Nas próprias palavras de Trump, ele virou-se para olhar para um gráfico que tinha sido colocado atrás dele. E, naquele momento preciso, uma bala de uma espingarda de alta potência passou a 1 centímetro do seu crânio, tirando-lhe um pedaço do topo da sua orelha direita. Muito tem sido dito e muito mais será escrito sobre os vários cenários possíveis. Os cenários mais óbvios são, em primeiro lugar, Trump é morto imediatamente. A reflexão sobre a sua reação inicial descarta essa opção. Se tivesse sido um tiro fatal, Trump não teria chegado a sentir a orelha e olhado para o sangue na mão, para depois se abaixar atrás do pódio. Ele teria caído para o chão como um saco de batatas. Opção 2. Trump sobrevive, mas sofre ferimentos na cabeça. A questão neste caso é qual seria a gravidade deles. Esta pergunta foi respondida em grande parte quando ele se levantou atrás do pódio, parou para calçar os sapatos e disse aos agentes do serviço secreto para esperar enquanto ele se levantava acima deles e colocava um punho desafiador no ar e repetidamente dizia: lutar, lutar, lutar. Fazemos uma pausa para considerar as repercussões de qualquer um desses dois cenários. Trump estava a menos de uma semana de ter a sua nomeação confirmada como candidato republicano à presidência. Faltava menos de 4 meses para as eleições. Se ele tivesse sido morto naquele dia, não haveria outro substituto óbvio para ele. Não só a próxima convenção, cuidadosamente planeada, seria completamente desorganizada, como todo o cenário político que antecede as eleições seria como um gigantesco quebra-cabeças, a ser completamente desmontado no momento em que as últimas peças estavam prestes a ser colocadas. O que poderia ser pior do que isso? De certa forma, o cenário 2 poderia ter sido pior. E se Trump ainda estivesse vivo, a pergunta agora seria: será que ele está em condições para funcionar adequadamente, quer ao nível de vida pessoal, quer como presidente, que é ainda mais importante? Será que o Partido Republicano tem tempo para esperar para ver o grau de gravidade dos seus ferimentos? Mas, felizmente, o país todo e o mundo foi poupado desse cenário. Então, passamos da especulação para o que realmente aconteceu. Cenário 3. Trump está ferido, mas o ferimento é pequeno e, embora sangrento, superficial.
Obviamente abalado e depois de passar por um compreensível curto período de choque, suas atividades subsequentes evidenciam que suas capacidades mentais e físicas não foram afetadas de forma palpável. Quando muito, essa experiência só serviu para aumentar a determinação política de Trump e cimentar ainda mais a sua posição na mente dos seus seguidores. Alguns ou muitos daqueles que antes eram ambivalentes sobre ele foram forçados a reavaliar sua opinião sobre ele. Claro, há outros que são tão obcecados em sua oposição a Trump que fecham os olhos para os fatos óbvios e fazem declarações ridículas, mas, como Paulo escreveu a Timóteo, minha regra é evitar perguntas tolas e incultas. Depois, há o quarto cenário, aquele em que ninguém pensa. E se a bala tivesse errado o alvo por um triz? Nunca ninguém fala disso. Falamos sobre o primeiro cenário. Se Trump não tivesse virado a cabeça naquele preciso momento e a bala tivesse passado 1 centímetro mais perto. Esses milissegundos de tempo e milímetros de distância teriam mudado o curso de uma eleição, de um país, e, consequentemente, o curso dos assuntos mundiais. Mas, e se a bala tivesse passado 1 centímetro mais acima e não tivesse atingido Trump? Ele poderia ter se levantado e erguido o punho desafiador no ar, mas não haveria sangue manchando seu rosto. É a imagem desse sangue que converte uma foto digna de notícia em uma foto icônica destinada a ser incluída em todas as coleções de fotos históricas no futuro. Se a bala estivesse apenas 1 centímetro mais acima, não haveria sangue nenhum. Trump teria sido nomeado como candidato presidencial, mas a imagem não seria a mesma. Os cínicos diriam que o tiro nem sequer tinha passado de raspagem. Ou, como dizia meu pai, a miss is as good as a mile, que em português seria qualquer coisa como perdido por 1, perdido por 1000. Segundo amigos de Trump, ele lhes disse que ele carrega essa ferida na orelha como prova de que a história de uma tentativa de assassinato não é uma farsa. E aqui vem a aplicação espiritual. E os que ouviram algum dos meus podcasts ou têm lido qualquer um dos meus blogs sabem que sempre há uma aplicação espiritual. Eu me esforço muito para criar um texto interessante para leitores ou ouvintes. Mas meu propósito não é entreter, disseminar factos triviais ou espalhar teorias sensacionalistas ou simplesmente dar minha opinião pessoal sobre toda e qualquer pessoa ou vento que surja. Não estou à procura de likes ou interessado em recolher cliques. Eis o ponto central deste artigo. Não se trata de Trump, nem de política. Falo sobre o sangue. O sangue sempre fez toda a diferença. Desde o primeiro sangue derramado no Jardim do Éden, quando o animal inocente foi sacrificado por Deus para cobrir os efeitos do pecado de Adão e Eva, até o sacrifício de sangue feito por Abel, que foi aceito por Deus, em contraste com a oferta de Caim, do fruto do seu trabalho que Deus rejeitou, o sangue sempre fez a diferença. No Velho Testamento, o exemplo mais marcante dessa importância levou à libertação de Israel dos 400 anos de escravidão no Egito. Para escapar da 10ª praga, a morte do primogênito de cada família ou do gado do campo, os israelitas receberam a ordem de sacrificar um cordeiro imaculado e aspergir seu sangue nas ombreiras das portas de sua casa. O Senhor dissera, e vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Êxodo 12, versículo 13. Vida ou morte? O sangue fez a diferença. A importância do sangue é resumida em Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue, não há remissão.
Mas o sacrifício de animais imaculados é apenas simbólico. O sangue deve ser o de um membro imaculado da nossa raça caída. Estamos todos manchados pelo pecado. Mas o sangue derramado na cruz foi o cumprimento de todo aquele sacrifício simbólico no Velho Testamento. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18 e 19. Muitos anos atrás, ouvi um sermão gravado no qual o pregador enfatizava o quão precioso é o sangue de Jesus. E ele disse que o sangue de Jesus é tão precioso que apenas uma gota é suficiente para pagar os meus pecados. Embora esse querido irmão não fosse propriamente um herege, uma vez que a heresia se baseia na ideia de causar conflitos e divisões, e esse não era o seu propósito, a sua doutrina é fundamentalmente errada. Se, na história, os pecados de apenas uma só pessoa fossem os únicos pecados pagos, isso exigiria a morte de Jesus. O sangue das feridas, das costas, da coroa de espinhos na cabeça, dos pregos nas mãos e dos pés, teria sido muito sangue. Mas isso não seria suficiente. Se Jesus tivesse apenas desmaiado na cruz antes de ser retirado, uma explicação proposta pelos seguidores do Islã, ainda não haveria perdão dos pecados. Sangrar por si só não era o suficiente. Jesus teve que morrer, mas ele não sangrou até a morte. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a sua cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Cada um dos 4 evangelhos usa uma expressão diferente, mas todos indicam que Jesus morreu como um ato da sua vontade. Ele já estava morto quando uma lança romana foi enfiada no seu lado. E água e sangue jorraram, não naquele gotejamento de sangue que vemos em pinturas de imagem de Cristo na cruz. Mesmo morto, Jesus ainda derramou seu sangue. Por isso, sempre que vir aquela foto de Trump, e com certeza você há de vê-la, não cometa o erro de fazer dele a figura de herói para ser adorado de alguma forma ou de outra. É certo que os acontecimentos daquele momento e a reação da sua figura principal suscitam uma certa admiração, mas refletem sempre sobre o quão diferente teria sido aquele momento sem o sangue. Trump pode mostrar sua ferida como prova de que sangrou. E após a sua ressurreição, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para as feridas em suas mãos e no lado, prova de que ele havia derramado seu sangue. Mas a comparação entre Trump e Jesus termina aí. Jesus é aquele que nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Apocalipse 1:5. Ele redimiu pessoas para Deus pelo seu sangue de todas as tribos, línguas, povos e nações. Apocalipse 5, versículo 9. Pelo seu sangue, ele nos limpou de todos os nossos pecados e nos salvou da perdição eterna. Trump será sempre lembrado como estando coberto pelo seu próprio sangue. Essa é a diferença que o sangue faz. Mas o que é importante para cada um de nós é se estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Não há palavras que exprimam adequadamente a diferença que seu sangue faz em nosso destino eterno. Tal como os israelitas no Egito, nos é dada uma escolha. A escolha entre a vida eterna e a perdição eterna. O sangue faz toda a diferença.